Meu nome é André Luiz da Altoé, trabalho com negociações bancárias, já tive 2 empresas, comércio no exterior e uma rádio. Então, eu tenho conhecimento amplo nessa área de negociações e finanças para trazer para vocês alguns conhecimentos que vai fazer total diferença no seu negócio. E lá para o final do vídeo eu vou deixar uma dica espetacular. Vocês têm que ficar até o final para estar dando uma conferida. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção na hora da negociação é a questão de focar no relacionamento e não só no pagamento. No momento das negociações, normalmente o pessoal chega metendo o pé na porta, chega metendo o escambau, fazendo com que o cliente se assuste. Muitas vezes algum cliente com cerca de 30 anos de compra, 5 anos de compra, 3 anos de compra, um fiel comprador e que muitas das vezes traz grande parte da sua receita, acaba sendo intimidado pela forma que você efetua a cobrança no momento da inadimplência. Isso é uma coisa que temos que cuidar muito, pois muitos clientes são perdidos simplesmente no relacionamento. Eu que trabalho no ramo bancário sei muito bem que diversos clientes chegam até nós para fazer operações conosco pelo fato de terem sido mal atendidos ou ter tido alguma confusão, algum conflito em algum momento anterior com outra instituição financeira. Eu sei que isso pode mudar muito o jogo do negócio. Então, para vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição alguns livros que seriam essenciais para a comunicação com o cliente, principalmente na hora da negociação de dívidas. Agora, o passo número 2 para nós termos sucesso na hora de negociação com o cliente. O passo número 2, e que é essencial, é a questão de você não pressionar demais o seu cliente. Muitas das vezes a gente quer fazer uma pressão absurda para algum cliente, de fato que seja desnecessário. Muitas vezes, como já falei anteriormente, chegamos e já dizemos para ele que vamos mandar para o jurídico, que vamos estar protestando os títulos, que vamos estar colocando no SPC. Alguns clientes sim vão se sentir intimidados e vão pagar as dívidas, mas te garanto, não é a maior parte. E isso volta para o nosso primeiro tópico, que seria a parte de relacionamento. Então já deixo a dica para vocês. Temos que usar a pressão sim, no momento certo e com as pessoas certas. Quando nós temos algum cliente que você sabe que sempre atrasa, que é ruim de lidar e não traz um grande percentual de receita para você, só compra alguns produtos com a margem de lucro baixa, ou você calculando no macro ou micro parte da empresa, nos cálculos do final do mês, quanta receita essa pessoa lhe traz? Vale a pena manter um bom relacionamento? Então aí fica uma excelente dica. Eu vou estar explicando mais sobre persona de cliente, como estar lidando com as situações, como calcular quem são os clientes que devemos avançar mais brutais na negociação ou aqueles que devemos dar uma segurada, não ficar ameaçando, não ficar dizendo que vamos colocar no jurídico, dizendo que vai ter custos com advogados, sucumbência e tudo mais. E agora, pessoal, estamos indo para a terceira questão, terceira situação importante na hora da negociação. Uma questão importantíssima é você saber como seu cliente está financeiramente. Você pode perceber que essa questão nos traz um fato muito relevante. Muitas das vezes nós podemos perder o nosso cliente ou até ganhar, fidelizar ele mesmo na hora da cobrança. Eu mesmo já fiz isso diversas vezes com muitos clientes. É questão de você entender como ele está financeiramente. Mas, André, como ele está financeiramente? Por que eu tenho que saber disso? Primeiramente, se ele está endividado em diversos outros locais, já está no SPC, já está com outros 20 processos, você acha que vai realmente adiantar você entrar com mais um processo contra ele? Não, eu tenho certeza que não. Provavelmente nesse momento do campeonato ele já escondeu todos os patrimônios dele, já limpou tudo que tinha no nome. Claro, só está usando emprestado ou está usando aplicativo, pois se ele pegar emprestado, você sabe que você pode utilizar alguns tipos de ações para buscar esses bens, que inclusive podemos estar falando um pouquinho mais para frente de como buscar bens de pessoas que já estão se livrando do nome e como que isso pode ser trabalhado dentro das negociações também. Você pressionando demais, que era um caso de antes, pode fazer com que ele acelere esse processo de se livrar dos bens. Mas vamos voltar para esse tópico. Quando você entende a situação financeira do cliente, se ele está somente com uma dívida, você é o único credor que está
preso com ele, está trazendo esse conflito com ele, o que a gente pode estar fazendo? Podemos estar negociando, sabemos que é uma pessoa que de longa data tem relações comerciais muito boas com muitas pessoas no mercado, é uma pessoa honrada, mora no local há muito tempo, tem o respeito dos demais da comunidade. Isso pode fazer com que a pessoa fique melhor ainda contigo, pois você tem uma relação estrita com ele. Você tem um segredo dele, ele não quer que ninguém fique sabendo que ele ficou devendo para você. Apesar de talvez ser apenas um detalhe, um resvalo dele, você pode estar ganhando muito a confiança do seu cliente pelo fato de saber que ele só tem a dívida com você e que isso é um segredo entre você e ele. Isso pode angariar muitos clientes, trazendo uma negociação simples, com juros baixos, e que você sabe que isso vai render muitas negociações, muitas vendas, muito comércio mais para frente. Mas vamos voltar à situação em que o seu cliente está super endividado. Hoje, nos nossos tribunais de Santa Catarina, nós já podemos ver que algumas jurisprudências alegam que o superendividamento de pessoa física pode causar como se fosse uma recuperação judicial de pessoa física. Então, temos que saber como trabalhar neste momento também. Ele não vai te pagar simplesmente pelo fato de você ameaçar ele, porque você já ameaçou e outras diversas pessoas já ameaçaram. O que você tem que fazer? Muitas vezes trabalhar com o emocional desse cliente. Trabalhando com o emocional dele, você pode falar, olha, fulano, a gente trabalha há 10 anos juntos. Quantas compras você já fez conosco? Quantas vezes foi bem atendido? Quantas dívidas lá atrás que nós trabalhamos a basicamente juros zero com o senhor? Que isso eu tenho certeza que acontece em qualquer local. Inadimplência é uma coisa comum, é um risco do negócio. E a gente sabe que um momento ou outro, crescendo o negócio, você vai chegar à inadimplência. Então, tem que dar a colher de chá, tem que utilizar os pontos anteriores para saber que a gente conversou lá atrás, deu essa colher de chá e hoje, que ele está super endividado, conseguimos estar cobrando ele mesmo assim por causa de uma atitude antiga sua. Então fica a dica aí, sempre saber como o seu cliente está e como se portar em cada momento. Chegamos agora ao nosso quarto tópico. Falando dele, a gente vê a importância de saber detalhar cada momento da nossa negociação. Pode ter certeza que em outros vídeos vamos estar detalhando tópico por tópico para ficar mais claro para vocês. Sabendo que cada negociação é uma coisa, cada cliente é um cliente. Inclusive, se vocês quiserem deixar questionários aqui nos comentários, a gente pode estar respondendo em próximos vídeos ou até mesmo formulando uma comunidade de cobranças lá no WhatsApp. Mas vamos lá, mais um ponto super interessante para nós estarmos falando aqui é seguir o tom amigável. Eu sei que no momento da inadimplência é complicado de segurar a atenção. Normalmente as pessoas ficam muito exaltadas, gritam, xingam, brigam sem necessidade nenhuma. Como eu já havia dito, saber em que momento que o seu cliente está financeiramente, saber conversar com ele, saber tratar ele em cada questão é detalhe importantíssimo para conseguirmos sucesso na nossa caminhada de recuperação de créditos, ativos, produtos, entre o que tiver no mercado. Então, manter um tom amigável no momento inicial da conversa é de suma importância. Pensando que nós, quando vamos conversar pela primeira vez com uma pessoa, nós temos que transparecer que somos amigos. Normalmente, e digo, cerca de 90% dos casos, é muito mais fácil de cobrar uma pessoa que se sinta no compromisso de estar te respaldando, te ressarcindo, do que cobrar uma pessoa que já tem ódio de você. Esquece, ela vai fazer de tudo para prescrever a dívida, para levar lá para o judicial e achar algum erro, vai fazer com que o título seja inválido, que você não consiga cobrar, fazer milhares de coisas. E quando que a pessoa tem aquela dívida com você, por você sempre ser um amigo dela, normalmente ocorre mais sucesso na hora da recuperação do crédito. Agora nós chegamos no quinto e último tópico, inclusive o mais importante que eu já havia avisado para vocês lá no começo do vídeo. Qual que seria esse tópico, André? Esse tópico é o seguinte: criação de roteiro para estar fazendo cobranças. Como eu já havia dito antes, conhecer o cliente,
Às vezes você conhece, é uma pessoa antiga. Saber conversar, manter o tom amigável, tudo muito importante. Mas e agora? Você sabe como você vai cobrar essa pessoa? Qual é o roteiro que você vai estar utilizando? Você vai ser mais incisivo? Você vai ser mais tranquilo? Vai efetuar ameaça? Vai ser mais amigável? Então, são detalhes que a gente tem que estar trabalhando. E isso, sem dúvida, você tem que estar montando previamente. Te juro que, tanto para fazer negociações, quanto para recuperar ativos, é de extrema importância. Cerca de 80% planejamento e 20% execução. Treine em casa, treine com colegas, treine com sua esposa, treine com seu marido, treine com quem vocês quiserem. A hora da negociação é muito importante. Treinar em frente ao espelho também pode ajudar, porque você vai estar simulando a personalidade do seu cliente. Quando você simula a personalidade dele, em algum momento você vai se sentir no lugar dele, vai começar a criar na sua própria cabeça as respostas que ele pode ter. E quando você tem na sua cabeça as respostas que o seu cliente vai te dar, é muito importante. Você começa a elaborar uma resposta para isso. E quando você desarmar todos os gatilhos do seu cliente, você sabe que ele é um cara que bate no juro. Então já crie gatilhos para amortizar o juro. Se você está negociando em mais de uma pessoa, estratégia super importante que nós mesmos usamos lá dentro do nosso setor bancário. O que fizemos? Normalmente negociamos com 2 ou mais pessoas do nosso time no mesmo local. Por quê? Muitas das vezes eu vou falar assim: colega, qual é o juro que nós podemos estar utilizando mesmo? Qual que é o nosso limite? O que você me orienta? Normalmente, trabalhe com 2 pessoas que, se forem do mesmo cargo, finja ser de cargos diferentes. Finge que alguém dentro da sala, dentro da conversa, tenha caneta para efetuar a decisão. Porque quando você começa a mostrar para o seu cliente que você está dando alguma regalia para ele, isso automaticamente desenvolve um gatilho dentro da sua mente, faz com que ele se sinta pressionado a aceitar ou não naquele momento. A gente também pode falar de formulação de propostas, como formular propostas e quais gatilhos que estão ligados a fazer com que o nosso cliente aceite mais rápido uma proposta, negue a proposta, onde você quer chegar. Então, posso estar formulando um vídeo, inclusive vou estar formulando um vídeo para falar para você sobre a formulação de propostas, que também é uma parte muito importante. Ter roteiro, saber como se portar, conhecer cliente, entre outras várias coisas, ter uma boa proposta sempre vai fazer a diferença na hora da negociação. E agora estamos chegando ao finalzinho do vídeo e lembre-se sempre, ter isso em mente, esses detalhes, esses erros é crucial para você conseguir fazer uma boa negociação. Inclusive, como eu já havia citado antes, talvez não só fazer uma negociação de dívida, mas trazer novas negociações para a sua empresa, novas vendas, confiança do cliente. Então, comenta para nós aqui embaixo o que você já cometeu desses erros ou coisas que você não sabia, nunca preparou, sempre esteve atrás dos outros cobradores. Por isso que normalmente, em todas as empresas, as pessoas falam assim: normalmente o fulano paga aquela empresa primeiro. Será que ele não está à frente de você em estratégias de cobrança e não só em propostas? Até o próximo vídeo, galera. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se no canal. Valeu!